I found a martyr in my bed tonight. Stops my bones from wandering just who I am, who I am, who I am, oh, who am I? Bem-vindos de volta. Vamos agora dar início à parte da tarde do colóquio. Obrigado por terem continuado aqui. Espero que o almoço e a sessão de demos tenha sido boa, proveitosa e interessante para vocês. Só repaginar, e principalmente para se alguma pessoa chegou agora no colóquio, só dar uma ideia do que a gente tem pela frente agora à tarde. A gente vai começar com uma sessão liderada pelo Alexandre Rademacher para falar em linguagem natural. Aí a gente tem um pequeno hiato com a apresentação, a gente fez um pequeno concurso de startups, e a gente tem uma que vai se apresentar. Depois vai ter, liderado pela Ana, que está ali, um grupo de apresentações sobre robótica. Aí a gente tem mais um coffee break, mais uma oportunidade para vocês verem os demos, e também, óbvio, para conversar entre si. E aí, às 4 horas, a gente vai ter um painel aqui para discutir como uma inteligência artificial pode impactar a sociedade brasileira, a economia brasileira, o Brasil, em particular, dadas as suas próprias características. E aí a gente vai fechar. Tá? Só lembrando, de novo, para alguém que pode ser que tenha entrado agora, nós temos 2 saídas de emergência, uma no fundo, aqui, e outra ali na entrada. A gente tem 4 banheiros, 2 desse lado, meio escondidos, 2 mais escondidos ainda do outro lado. O coffee break que a gente vai ter vai ser no mesmo espaço que vocês tiveram. Quem precisar de certificado, entre em contato com a Joyce ali na entrada, ou com alguém da organização, passa o nome, a gente depois envia. E, antes de sair, a gente vai ter uma caneca que é de presente para vocês, comemorativa desse colóquio. Não esqueçam de passar na recepção e pegar para levar para casa. Tá? Essa rede, não sei o quanto está difícil ou não se conectar na rede, mas vocês receberam atrás do crachá, tem o ID e o login para essa rede da IBM que vocês podem usar daqui de dentro. Então, quem quiser twittar ou facebookear ou afim, a gente tem essas páginas, tem esse hashtag. E boa tarde a todos. Deixo vocês com o Alexandre Rademacher, que vai liderar essas apresentações de processamento de linguagem natural. Obrigado, gente. Boa tarde. Bom, a gente vai fazer uma pequena mudança na ordem da sessão. A gente vai começar pelo Edmilson, depois, que é aqui da IBM, depois a gente vai passar para a Cláudia Freitas, que é professora da PUC, e depois o Rui, também professor da PUC. E, obviamente, a gente não podia deixar de ter uma sessão de processamento de texto, que é uma das tarefas mais antigas de inteligência artificial, considerada uma das mais difíceis, se não a mais difícil. Então, por favor, Edmilson. Tá. Troca aqui. E se eu quiser apontar? Aqui. Ok. Boa tarde. Hoje eu vou apresentar um pouco da minha experiência na área de tecnologias da falha da linguagem e tentar traçar um panorama aí, né, ao longo dos últimos anos da evolução dessa área, desde a ciência até o mercado. Inicialmente, eu vou começar com uma frase aqui de um filósofo austríaco-britânico, tá, que disse que os limites da minha linguagem definem os limites do meu mundo, né, e como linguagem se pode interpretar como sendo experiência, como sendo uso, né, contexto, né, então os limites do mundo também definem linguagem, de alguma forma. Deixar isso só para a gente pensar um pouco, eu volto isso no final da minha apresentação. Então, começando com algumas aplicações mais modernas, né? Então, hoje é super comum a gente encontrar aí assistentes virtuais pessoais, como o Alexa da Amazon, Google Home, o HomePad, que foi anunciado pela Apple e vai chegar ao mercado no final do ano. Ou então isso aparecendo em robôs, né, com o serviço de concierge, como já foi lançado pela IBM. A parte também de avatars, a gente tem um avanço muito grande na parte de computação gráfica, de text-to-speech, que é geração de linguagem, de reconhecimento de voz e de alinhamento da face com essas modalidades também. E a parte de contact center, que provavelmente deve ter uma repaginada aí com o avanço da tecnologia agora, que consegue lidar mais com linguagem um pouco mais natural.
Na parte de carros, aí a gente tem desde comandos de voz, como o Sync da Ford, né, que é bem conhecido, ou coisas que a Amazon está anunciando, como, por exemplo, você está no seu carro, chegando na sua casa no final do dia, e poder checar a sua geladeira, a sua despensa, solicitar alguma coisa eletronicamente que esteja faltando, né, pedir para poder ligar o ar-condicionado, ligar as luzes externas da sua casa, desligar o alarme, abrir o portão e entrar com o carro. Tá? Aqui a parte de mídia, né, desde closed caption, transcrição, ou então serviços para assessoria de imprensa, como clipping, checking, ou como o John falou hoje pela manhã, John Smith, né, algumas informações, alguns processamentos até mais inteligentes para extrair informações desses vídeos, que possa fazer isso em tempo real e levar isso para o pessoal de assessoria de imprensa. E aqui uma aplicação um pouco mais tradicional, que é a parte de laudos médicos, laudos com imagens, né, de exames com imagens, onde você pode manter seus olhos focados na imagem e ganhar tempo no processo de transcrição. Ok? Como eu mencionei, as tecnologias principais estão ali por trás, speech to text, text to speech, biometria de voz, reconhecimento do locutor para operar de uma maneira específica para aquele locutor, microfones inteligentes, a rede de microfones, ou speakers inteligentes também, como vai aparecer no HomePod da Apple. E a parte de processamento de linguagem natural, de compreensão, de geração e de gestão de conversação. Só voltando um pouquinho agora onde isso começou, né, esse é um dos primeiros sistemas que foram feitos, é o da Bell Labs, de 1958, que reconhecia apenas dígitos de 0 até 9, com um espaço bem definido entre eles, e que tinha templates pré-gravados que você comparava com isso e gravados em circuitos analógicos. Depois a IBM lançou esse Shoebox em 62, que reconhecia 16 comandos, né, e fazia isso analisando, né, a frequência ao longo do tempo. E a Carnegie Mellon, que fez um sistema que conseguia reconhecer 1.011 palavras aí de 71 a 76, né, usando técnicas de programação dinâmica já em computadores digitais. Okay? Em 80, 90 e 2000, a gente teve ali sistemas de ditado, teve o sistema da IBM, o Dragon da Nuance Communication, esse Speech Magic da Philips, mas que eram speaker dependence, que a gente chama, que funcionava especificamente para aquele locutor. A gente teve soluções de contact center, né, que eram bem específicas, que não funcionavam tão bem, que frustrou muita gente, mas que o pessoal de contact center adorava. E soluções que a gente chama de voice picking, né, que é para você automatizar o processo de coleta e de reposição de mercadorias em grandes galpões, para você manter os olhos livres e as mãos livres e fazer esse processo de coleta. As tecnologias usadas na década de 80, 90 e 2000 eram principalmente tecnologias estatísticas, né, muito o que a gente chama de feature engineering, tinha bastante coisa lá dentro. Tá? O paradigma utilizado era um paradigma de busca, né, que a gente definiu o problema em 3 grandes partes, que a gente chama de um modelo acústico, um modelo de linguagem, um modelo lexical, um ouvido, um lado cognitivo de linguagem e algumas informações a priori, fonéticas, fonológicas e morfológicas, e um algoritmo de busca. Aí, em 2010, são as aplicações que eu mostrei inicialmente. As tecnologias que estavam por trás de 2010 eram de Deep Learning, que foi o que trouxe um avanço significativo, também como foi mostrado na parte de imagem hoje pela manhã. O framework continuou o mesmo, tá? A única diferença é que a gente, no modelo acústico, a gente passou a usar as DNNs, os Deep Learnings, e no modelo de linguagem também a gente incluiu as DNNs aqui também. Tá? Agora, a tecnologia que todo mundo está buscando é uma tecnologia mais end-to-end, onde a gente consiga simplificar, praticamente colocar o áudio na entrada e ter não mais uma decodificação de palavras, mas de caracteres, né? E eliminar significativamente o front-end, o léxico, o que a gente chamava de HMM e os modelos de linguagem. Ok? E aí, só para finalizar, trazendo aquela figura inicial, né? Então, assim, o grande desafio nessa área é a gente aí melhorar as nossas competências de linguagem, né, através de mais conhecimento do mundo e fazer esse ciclo aqui girar, uma vez que as coisas estão de uma forma, né, conectadas. E fazer isso buscando novos algoritmos, novas tecnologias, mais corpora, mais bases de dados, mais qualidade, melhor qualidade e, claro, todo um lado de engenharia, de otimização, né, para quem sabe depois a gente levar isso também para dentro dos smartphones, que daqui a pouco vão estar todos eles rodando com GPU. Tá? Bem,
Era isso um pouco a minha apresentação. Tá bom? Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Aqui. Cláudia. Você e Essa daí. vamos lá. Boa tarde. Como o Alexandre falou, eu trabalho no Departamento de Letras da PUC-Rio. Então, é uma apresentação de linguística computacional, ou de PLN, processamento de linguagem natural, do ponto de vista de quem trata com língua, do ponto de vista de uma linguista. E aí eu começo essa apresentação trazendo uns exemplos, e a minha ideia com isso é tentar confrontar algumas ideias meio senso comum que a gente tem com relação à língua. Então, se a gente pensa em tarefas, vamos pensar assim, mais alto nível, tipo resposta à pergunta, mineração de texto, extração de informação, que envolvem, de maneira mais geral, ler um texto, entender alguma coisa e responder, quer dizer, encontrar informações ali de alguma maneira. Então, aí eu trouxe alguns exemplos. Então, se a gente tem uma frase do tipo Moreira Alves também votou a favor de Collor em outros 2 mandatos de segurança, mas foi vencido nos 2 julgamentos. E aí, se eu tenho uma pergunta do tipo foi vencido quando, eu vou responder nos 2 julgamentos. Se eu pergunto foi vencido onde, eu vou responder igualmente nos 2 julgamentos. Então, a gente tem onde e quando são a mesma coisa, qual é a resposta correta, tanto faz. E não era o slide. Certo. Vou pular. A atitude provocou, vou ficar nesse terceiro, senão não vai dar tempo. A atitude provocou uma onda de desconfiança no futebol mundial. Eu posso segmentar, se eu estou pensando nesses pedaços de informação. A atitude provocou uma onda de... provocou o quê? Uma onda de desconfiança no futebol mundial, ou a atitude provocou o quê? Uma onda de desconfiança em quem? No futebol mundial. Qual é a resposta certa? Ou qual é a informação que está no texto? E por que eu estou trazendo esses exemplos aqui? Em geral, quando a gente pensa em extração de informação, resposta à pergunta, a gente tem essa ideia de que existe uma informação que está ali no texto, meio dormindo, assim, esperando para ser acordada, esperando para ser extraída, para ser recuperada. Então, que informação é essa que está no texto? O que o autor, eu posso dizer, a informação é aquilo que o autor quis dizer. O que o autor quis dizer? Será que ele teve essa preocupação toda, essas dúvidas que eu estou induzindo vocês a terem por conta da minha própria segmentação? Muito provavelmente, não. Vou pular isso, porque esses slides são a versão antiga. Peço desculpas. Uma outra ideia é pensar que o significado da palavra está na palavra. Tá? E não só ele está na palavra, como ele é composicional. Então, o sentido da frase, no fundo, corresponde. Se eu sei o sentido de cada palavra, eu vou saber o sentido da frase. Então, se eu tenho Cláudia adora sorvete de limão, se eu sei o que é sorvete, o que é limão, eu sei o que é um sorvete de limão. Se eu sei o que é adora, e se eu sei o que é Cláudia, eu tenho consigo preencher esse sentido dessa frase. Mas, eu vou ter que pular isso totalmente, se eu tenho uma frase do tipo a medida provisória abre brechas para contestações, se eu sei o que é abrir e se eu sei o que é brechas, eu sei o que é abrir brecha, e se eu penso, sei lá, em verbos do tipo tomar, em que eu posso tomar um sorvete, tomar um suco, tomar uma decisão, tomar um susto, tomar um caldo, tomar uma série... Qual é o sentido de tomar? E aí aqui entrava uma citação do Wittgenstein, que não era a mesma sua, era uma outra, mas que está na outra versão do slide, que eu não sei reproduzir de cabeça. Mas a ideia, e que é um pensamento muito forte no Wittgenstein, que se aplica muito bem quando a gente pensa em processamento de linguagem natural, é esse ideal de... A gente costuma pensar precisão e exatidão como sendo coisas boas, e a inexatidão, os limites borrados, como sendo coisas complicadas, e não necessariamente, sobretudo para a linguagem. O que a gente tem, muitas vezes, é que essa vagueza, essa instabilidade, que
são a grande vantagem da língua, tá? Que fazem ela ser robusta. Isso aqui eu vou pular. Bom, eu vou pular também. Outra ideia comum é a gente pensar que a análise linguística ela é linear. O que significa ser linear? Então, eu primeiro encontro a palavra, aí depois eu tenho a morfologia, que eu atribuo às classes de palavras, digo se algo é um verbo, é um substantivo. Depois eu vou para a sintaxe, eu dou a estrutura da sentença, e, em último momento, eu vou para a semântica, enquanto eu vou pensar do sentido. Então, a gente tem, inclusive, se vocês lembrarem, buscarem conhecimento escolar, as gramáticas, elas são estruturadas dessa forma. O sentido é sempre considerado coisa. Você tem um nível alimenta o outro, e por isso essa ideia de linearidade, e o sentido fica para o fim. Mas aí, deixa eu... Gente, se a gente tem uma coisa do tipo, com essas palavras, André Coruja, além de quebrar o gelo que havia esfriado o clima, devolveu ao recinto a eloquência necessária para o encerramento da sessão. Essa era a frase. Se eu estou tentando entender o sentido, e a gente tem ali quebrar o gelo, do ponto de vista do sentido, quebrar o gelo é uma ideia que tem a ver com minimizar a tensão ou qualquer coisa assim. Não é quebrar o quê? O gelo. É uma coisa só. Mas, por outro lado, se eu junto quebrar o gelo como um sentido, e se eu penso nessa linearidade do processamento, quem é que havia esfriado o clima? Eu não consigo fazer esse outro nível da sintaxe, porque quem esfriou o clima foi o gelo, não foi o quebrar o gelo, que é uma outra coisa. Então, isso é para justamente a gente pensar essa ideia de que um nível alimenta o outro, essa linearidade no processamento pode não ser assim. Tá? Então, é interessante pensar também em diferentes camadas de processamento. Gente, desculpa, porque realmente... Bom, mais um exemplo, um outro tipo de pensamento que a gente tem com relação à língua é que as palavras se distribuem em classes conforme as propriedades fundamentais que elas têm. Então, o que eu estou chamando de classes aqui? A gente volta lá, conhecimento escolar, nossas metalinguagens, verbo, adjetivo, adjunta de nominal, objeto direto, esse tipo de coisa. Então, ali a gente tem essa frase, empresas usam liminares para manter nas ruas painéis proibidos. E aí, como parte do processamento automático da frase, em algum momento, algum sistema vai atribuir classes de palavras, e aí ele se deparou com proibido, e faz o que com proibido? Proibido é um verbo, e eu tenho uma leitura mais ou menos dos painéis que foram proibidos, ou proibido é um adjetivo, e eu penso painéis proibidos mais ou menos como painéis ilegais. E aí a gente tem uma questão, uma discussão teórica, inclusive, do que a gente faz com formas participiais, que é o nome dessas palavras com terminações de DO. Mas esse problema, na verdade, ele só é um problema para a gente agora, porque se nós fôssemos estoicos, a gente não teria esse problema, porque para os estoicos, particípios eram uma classe à parte, era um outro tipo de classe de palavra. Ou, para Aristóteles, por exemplo, você só tinha verbo, nome, conectivos. Então, na verdade, esse é um problema porque essa metalinguagem da gente nos obriga a ter que escolher entre certas classes. Podia não ser assim, se as nossas metalinguagens fossem outras. Bom, e aí, então, a ideia é pensar que a gente tem uma visão de linguagem, embora não seja a visão hegemônica, inclusive dentro da própria linguística, que assume essa instabilidade da linguagem não como um problema, mas como algo que existe. A língua é assim e lidemos com isso. Tá? Então, línguas são sistemas complexos, abertos, dinâmicos, e o sentido das palavras, o sentido dos textos é instável. Nesse contexto, faz pouco sentido pensar que a gente quer saber qual é a representação da língua, qual é a maneira correta de representar a linguagem, que a linguagem é robusta porque ela é vaga. A análise linguística não necessariamente é linear, e essa ideia de que as metalinguagens elas são produtos humanos situados historicamente, pensados para responder certas perguntas, e que, em momento algum, essas perguntas vamos processar a língua automaticamente. Tá? E aí, quando a gente pensa na linguagem dessa maneira, fica
é tranquilo, é muito possível, é muito produtivo um diálogo com essa abordagem de processamento automático de língua, machine learning, deep learning, que justamente vai abraçar, vai assumir essa ideia de instabilidade da língua. Tá? Então, é pensar que essa abordagem casa muito bem com essa ideia de flexibilidade, né, de incorporação de instabilidade na língua, com a ideia de várias possibilidades de representação, que podem, inclusive, ser aprendidas. Eu não tenho a maneira correta de pensar representação. Essa ideia do processamento não é linear. Tá? Então, eu tenho múltiplas camadas de processamento. E quando a gente pensa, né, nessas metalinguagens, nas nossas metalinguagens como, né, produtos, construções humanas, isso abre um espaço para a gente, inclusive, querer discutir quais são os traços distintivos que vão ser relevantes para o processamento automático. Ou seja, então, a gente não precisa ficar tão refém, do que eu vejo, pelo menos como a gente tem sido hoje, para fazer linguística computacional, dessas classes clássicas, dessas classes tradicionais. A gente pode ter espaço para discutir outras possibilidades, outras metalinguagens. E aí, então, para terminar, poxa vida, pensar. Para terminar, então, por aqui, né? Então, o que falta concretamente, assim, do ponto de vista de quem trabalha com língua e com processamento automático? Uma grande limitação que a gente tem é dataset. O que é dataset? Conjuntos de dados de língua, tá? Porque as tecnologias, elas são independentes de língua, mas recursos linguísticos não são. Então, se a gente quer avançar com PLN para a língua portuguesa, a gente precisa de material para português. Tá? E os algoritmos, de novo, eles vão lidar com as diferentes línguas, mas a gente precisa, de alguma maneira, ter esses dados que indiquem como é que as coisas são em português. Tá? E aí a gente tem, então, se a gente pensa na relevância desses dados, não só, em geral, a gente pensa treino, né? Então, tem uma abordagem que precisa... Ih, eu já estourei meu tempo. Uma abordagem que precisa de dados para aprender coisas, mas existe uma outra dimensão dos datasets, que é pensar a avaliação. Então, quer dizer, um dataset mal feito, uma coleção mal feita, ela pode levar a uma piora do sistema indiretamente. Porque se a gente pensa num Golden como um gabarito, e, em última instância, o que eu quero é ter o resultado do gabarito, se meu gabarito está errado, não adianta nada eu ter acertado a questão da prova, porque vai aparecer que eu errei. Então, numa tentativa de acertar, de melhorar os números, eu posso acabar, inclusive, piorando o meu sistema. E aí, só para terminar mesmo, então, quando a gente pensa em treino, né, se a ideia é sempre aprender com a experiência, aí eu coloquei ali, né, quanto de dados de experiência corresponde ao conhecimento linguístico ou de mundo de um jovem. Por que isso? Porque se a gente pensa em ler textos, entender informação e responder perguntas a partir de texto, isso é uma tarefa clássica de vestibular, de Enem. E que, se existe enquanto tarefa de vestibular de Enem, é porque, inclusive, a gente pode errar. Então, são habilidades que não necessariamente a gente vai ter dominado ao longo da vida. Ainda mais se a gente começa a pensar em termos específicos, domínios específicos. E aí, finalmente, se a ideia é aprender com a experiência, essa ideia de aprender língua falando, aprender língua estando no mundo, é bastante interessante e desafiadora, eu só fico pensando se é isso mesmo que a gente quer. Tá? Até onde a gente vai, embora aprendendo com todo mundo, aprendendo com a maioria. Tá? Que onde que ficam essas questões. Obrigada. Desculpem o slide errado. Desculpa, Cláudio, pela confusão dos slides aí, nossa. Obrigado. Desculpa aí. Vai usar o mouse? Um botão a menos. Confusão dos slides aí foi toda nossa aqui na organização. Não atrapalhamos um pouco a Cláudia. Vamos lá, Rui. Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar bastante os meus predecessores e pegar uma carona em vários aspectos que eles já abordaram, que vai simplificar bastante a minha apresentação. Esse meu primeiro slide foi intensamente abordado no apanhado que o Edmilson fez no início sobre as oportunidades que nós temos com inteligência artificial
e com as aplicações de processamento automático de linguagem natural, que já começam a invadir os nossos lares com aplicações bastante avançadas dos nossos artefatos. E aqui todo mundo já é da área, então a gente está acompanhando com bastante detalhe esse desenvolvimento. O que eu vou procurar passar para vocês é um apanhado de como essas transformações que a gente está vendo começarem em visão computacional, foi amplamente apresentado durante o primeiro período da manhã, como esses sucessos que a gente observou nessa outra área afim estão impactando também a inteligência artificial e de uma certa o processamento de linguagem natural. E de uma certa maneira, eu vou destacar para vocês que isso já estava latente na maneira com que os linguistas e os linguistas computacionais atacam o processamento de linguagem natural. Uma das aplicações que motivaram bastante, que historicamente aceleraram o desenvolvimento da linguística computacional, foram demandas ligadas à segurança do Estado. Em particular, a mesma agência que patrocinou o surgimento da internet, ela lançou uma iniciativa chamada as Message Understanding Conference, que ela estabeleceu uma encomenda para a comunidade científica de linguística computacional para ajudar a identificar ameaças ao Estado em comunicações. E, pulei meus slides ou não? Não. Então, esse tema de você se preocupar na extração de informações, de saber quem vai fazer o quê, quando, onde, como, com o quê e por quê, ele está no início da nossa cultura. Está lá na Grécia Antiga, no estudo da retórica, no nascimento da lógica, da argumentação. Esse filósofo, Hermágoras de Temos, viveu entre 3 e 1 a.C., ele já formulou, no início do estudo da argumentação e da retórica, ele formulou esses aspectos que são fundamentais para a gente entender a comunicação e a argumentação humana. Isso aconteceu lá em Roma, então a gente tem a versão em latim e temos a versão em inglês, que são os famosos 5 Ws e 1 H, que são o fundamento da semântica das mensagens em linguagem natural, estabelecidos desde aquela época e destacados também pelos linguistas, em particular pela professora Cláudia, que me antecedeu aqui. Essa preocupação, então, essa preocupação semântica de descobrir quais são as intenções e o que está presente numa mensagem, quem são seus atores, quais são os meios que eles vão utilizar para fazer o quê, quando e como, apareceu como uma encomenda de segurança de Estado nessa conferência, e, a partir de 97, ela se transformou uma experiência mais civil, igual à internet, que veio para o mundo civil, a digitalização acelerou. E, então, nós tivemos indústrias gigantes que estão nascendo aí, com essa digitalização acelerada, e muito com o crescimento dos volumes de documentos que a gente tem. Estou falando do Google. Olhando do ponto de vista do processamento da linguagem natural, como que os linguistas atacaram aquela encomenda? Eles disseram, olha, essa encomenda de saber quem vai fazer o que, quando, como e onde, com que meios, isso é o objetivo de todo o estudo da linguística há séculos. O que a gente pode fazer na atualidade é fazer uma agenda de progresso, onde a gente vai atacar paulatinamente, da mesma maneira que os linguistas estabeleceram isso nesse pipeline de estudo e de exame do fenômeno linguístico. Esse pipeline aí
Eu detalhei ele um pouquinho mais, abrindo em algumas camadas. Vem desde os aspectos, os morfológicos não estão, mas dos aspectos gramaticais, até a gente chegar no nível semântico. Tá? Uma das tarefas mais complexas, e que era a tarefa, uma das primeiras que tinha sido encomendada, era a tarefa de correferência. Tá? Essa tarefa é uma tarefa famosa, tá? Que ela envolve você melhor indexar os documentos e você saber de identificar num texto as diferentes maneiras que você usa para mencionar uma mesma entidade. Um exemplo para nós seria o presidente Lula, Luiz Inácio da Silva, o presidente Molusco, várias maneiras que você pode se referenciar uma mesma entidade num contexto. Isso facilita muito, não só a indexação, a captura daquele documento, mas você saber a importância do conteúdo. Essa é uma das tarefas, e apesar de parecer simplória e muito simples para um humano resolver, é extremamente difícil de você identificar isso, em particular nesse exemplo que eu dei do nosso ex-presidente, né, as diferentes menções que você pode associar a uma mesma entidade. Então, essa conferência estabeleceu um benchmark. As tarefas, elas como eram processadas num pipeline, então, as tarefas mais fáceis são resolvidas com uma acurácia, com uma qualidade melhor, e isso vai progredindo até a tarefa de correferência, que hoje o estado da arte é com uma acurácia de 68%, uma métrica de qualidade específica de 68%. Eu vou falar particularmente dessa tarefa de correferência, porque a conferência ela estabelecia sempre, ela fazia 2 edições, uma só em inglês e a outra multilingüe. Em 2012, a tarefa de correferência foi feita em chinês, árabe, e inglês, chinês e árabe. E a tarefa é essa daqui, que é você recebe o texto e tem que identificar as diferentes entidades que são correferenciadas no texto. Casualmente, em 2012, que foi o ano em que estava explodindo o Deep Learning, né, a gente conseguiu construir um sistema com 3 pesquisadores brasileiros, um deles é 2 meus ex-alunos, o Cícero está no Watson agora, está lá em Yorktown, fazendo parte da equipe, e a gente conseguiu esse feito inédito, né, que uma equipe de 3 brasileiros, a gente performou bem na média, muito bem em inglês, em árabe e chinês. E, como vocês podem perceber, o Cícero tem o olhinho meio puxado, isso facilitou bastante o nosso conhecimento de domínio no idioma inglês, né? Qual a novidade? Nós atingimos, em 2012, 63,37 No evento que a gente foi apresentar esse resultado, estava havendo um curso de Deep Learning lá. Passaram 5 anos com um end-to-end, um sistema end-to-end, ou seja, do mesmo tipo que o Edmilson comentou que se quer fazer em visão computacional, é um sistema que parte do sinal bruto, esquece aquelas camadas todas, é um sistema, então, que vai partir só do texto, não vai ter aquele pipeline. Aonde está o pipeline? Está aqui o pipeline. Então, aqui, todas aquelas camadas que os linguistas fizeram, é claro que essas camadas estão numa caixa preta e numa arquitetura super genérica, mas as camadas estão aí. Então, o desafio hoje é engenheirar esses sistemas que são end-to-end, né, com alguns truques. Os truques também são uma engenharia de coisas antigas e que foram possíveis, né, graças aos avanços da engenharia mais dura, né, graças ao avanço dos nossos artefatos computacionais. E o que a gente tem, então, são esses modelos que envolvem redes recursivas, que são redes recorrentes, que são naturais para o processamento desse string, que é o texto, com arquiteturas com mecanismos de atenção, com vários mecanismos que já tinham sido propostos na década de 70, mas que não se tinha recurso computacional para experimentar. Então, eu acho que já estourei o tempo, já vou ter o selfie.
Tem que fazer jus ao selfie, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, mostrando que a linguística computacional saiu um pouquinho depois da visão computacional, mas absorveu todos os princípios e os mesmos fenômenos de qualidade e evolução dos resultados a gente está percebendo também em linguística computacional, com a mesma tecnologia. É isso. Tudo bem, Cláudio? Chamo o pessoal de novo aqui para frente, fazer como a gente teve na primeira sessão, uma rodada de perguntas. E a gente faz em pé, aquela coisa agile, de fazer reunião em pé. Exatamente, exatamente. Para acordar, para manter o... Não ia seguir. Eu não posso perder a chance de perguntar a vocês alguma coisa que o Rademacher até já sabe o que vai ser. Lá em 2011, quando a gente conseguiu executar aquele experimento bem-sucedido com o Watson, respondendo às perguntas do Jeopardy, eu mergulhei bem fundo na arquitetura do Watson com um objetivo: ver o que daquela arquitetura seria portável para outras línguas, para outros contextos, e o que teria que ser profundamente localizado. A resposta foi mais ou menos óbvia. Aquela construção e as demais que a sucederam tem lá um módulo de processamento semântico escrito em Prolog, uma linguagem que talvez a boa maioria aqui do pessoal nunca ouviu falar, mas nós que já somos grisalhos e carecas sabemos do que se trata. Então, de lá para cá, eu fico pensando assim. Fui me informar com professores de linguística, vi que a transformação de regras de sintaxe e gramática para a aritmética são relativamente fáceis, o vocabulário é uma questão de armazenamento adequado, mas a gente esbarra na semântica. Né? Vocês todos, de alguma forma, disseram isso. A gente vai, esbarra na semântica. E a gente diz assim, mas a solução fala português. Fala um português tabajara, porque ela fala um português baseado em equivalência de símbolos, só. Ela não faz processamento semântico. Desde então, eu levantei essa bandeira tentando plantar aqui em alguma academia, universidade, a ideia de processamento semântico. Mas eu não vejo muito interesse. Ninguém vai fazer isso para nós brasileiros. Somos nós que temos que fazer isso. Pergunta: qual é o obstáculo para se criar um engenho de processamento semântico capaz de operar o português brasileiro cross-industry, multidisciplinar? Será que tem alguma coisa aí atrás? Eu quase fui tirar um selfie com você. Pois é. Agora a gente tem que dobrar o nosso tempo de perguntas, né? Quem quer? Cada um pode falar um pouquinho. Eu posso falar um pouquinho, né, daquilo, um pouco da minha experiência. Eu acho assim, eu acho que hoje em dia a grande maioria dos sistemas tem uma parte que é mais, a gente chama de data-driven, né? Então, assim, se a gente tiver bons corporas de áudio, de speech, de texto, tudo que for necessário, devidamente etiquetados, ou se não totalmente etiquetados, boas técnicas que possam extrair isso de forma semi-supervisionada ou não supervisionada, o que for possível, né? Mas, enfim, de alguma forma ele vai ter que ser etiquetado no final, né? Isso é fundamental para a parte que diz respeito ao que é data-driven, né? Mas nem tudo é data-driven, para realmente funcionar do jeito que você quer, que não soe um pouquinho tabajara, né? Então, assim, ainda demanda um pouco às vezes, um pouco de um trabalho realmente de um especialista, né, que seja linguista, de gente de computação, de gente de engenharia, que realmente deem as mãos e trabalhem juntos, né, uma equipe mais interdisciplinar do que multidisciplinar. Tá? Então, acho que isso é fundamental. Acho que é uma boa equipe, né, bom material, né, e foco no objeto. Né? Então, foco no objeto que é a linguística, que é a semântica, e as ferramentas estão ali realmente para poder ajudar apenas, mas acho que isso é fundamental. Tá? Então, construir esse material com certeza é algo super importante.
O que eu fico pensando é quando você coloca assim, né, um sistema que processe sentido, onde é que vem a semântica. Semântica é tanta coisa, sentido é tanta coisa. Acho que a própria pergunta já embute a ideia de que tem um sentido ali, o que eu já não sei se é isso. Será que, conforme os diferentes jogos de linguagem, wittgensteinianamente falando, eu vou ter diferentes tipos de sentido que se adequam melhor, e aí eu acho que vem a graça do aprendizado em função da demanda, em função do que você quer. E eu acho que é importante a gente pensar também o que a gente espera quando a gente diz eu quero algo que processe o sentido. O que é exatamente? Sentido é tanta coisa que cabe aí, então... Eu acho que a gente tem uma necessidade que você apontou assim claramente. A gente precisa... A gente olha os recursos linguísticos que a gente tem nos outros idiomas, por exemplo, os recursos que eu usei em inglês, chinês e árabe, eu não tenho em português. E eu sei quem tem, mas é proprietário. Tem algumas empresas que já têm no idioma português, já têm acervos valiosos para o conhecimento do idioma, mas são proprietários. Então, enquanto não houver um consórcio, alguma coisa pré-competitiva de... a Claudinha ela participou durante algum tempo de uma iniciativa dessa que existia em Portugal, que era a Linguateca, que é o único recurso que a gente tem de anotação, mas ele ainda mas não tinha de papéis semânticos, mas tinha dos primeiros elementos que a gente precisa para chegar no... Então, essas iniciativas, alguém tem que liderar isso, alguém tem que botar o sino no pescoço do gato. A gente já sabe o que precisa ser feito, que é criar esses recursos linguísticos para o nosso idioma. Estamos criando. De anotação. Porque um dataset, estou lembrando aqui coisas que estavam no slide que acabaram não entrando. Um dataset, quando você pensa nele anotado, de alguma forma, ele é algo que reproduz, com todas as aspas, o desempenho humano, e é onde você quer chegar. Então, o que está embutido ali é como um humano faria aquela tarefa. Então, acho que essa é a relevância da gente investir nesse tipo de material, e que dá uma trabalheira enorme, enorme, ninguém quer fazer. Mas vamos fazer, estamos fazendo. Vamos fazer. Outras perguntas? Bianca? A minha pergunta é relacionada à geração de linguagem natural. Se vocês podem falar de algum trabalho relacionado a isso, se já existem pensamentos em relação a redes que conseguem, vamos dizer assim, gerar uma nova sentença, algo do gênero. Eu não trabalho, mas já existem redes que fazem, essas redes LSTM, elas fazem constroem modelo de linguagem. Então, elas fazem geração, e tem alguns, eu já vi em alguns artigos, né, uma rede que gera paper acadêmico em matemática. Quer dizer, ela tem uma... É claro que é um rubbish, né, mas ela consegue gerar com gráficos e com... Então, tem um Hugo lá em Portugal que tem aqueles trabalhos de gerar poesia, gerar música, poesia. Bianca tem um pesquisador que trabalha direto com a IBM, que é o Yoshua Bengio, né? E ele tem feito trabalhos nessa linha. Ele trabalha bastante com tradução, né? E tem uma relação entre tradução e geração. Tá? Então, olhando os trabalhos dele, você consegue encontrar algumas coisas legais. Oi, aqui. Minha pergunta é a seguinte: lá nos primórdios da linguagem natural, processamento de linguagem natural, o Fodor lançou aquela ideia da linguagem da mente, né, de ter uma maneira de ter uma representação mental que não fosse necessariamente linguística, que hoje, sei lá, semioticamente a gente poderia trazer para algum tipo de representação icônica, e que as frases poderiam ser eventualmente traduzidas nessa representação icônica, e aí talvez se tivesse esse entendimento. Vocês sabem de alguma coisa, alguma pesquisa nessa área, ou isso aí é uma coisa que ficou lá atrás e talvez ainda precise ser ressuscitada lá na frente? Assim, particularmente, eu não acompanhei tanto isso, né? Mas assim, uma coisa que a gente tem bastante na linha de conversação, por exemplo, né, a gente tem que representar estados mentais.
né? O ideal seria que a gente fizesse isso, e tivesse um modelo paramétrico das intenções do que a pessoa está querendo dizer, para, em função disso, você tomar uma ação, né? Então, assim, tem algumas propostas, modelos de frames, né, mais discretos. Tem o pessoal de Deep Learning procurando algum domínio latente onde isso apareça de alguma forma, mas, com certeza, é uma área de pesquisa interessante, né, e ajudaria significativamente o pessoal de conversação, que eu também tenho interesse, com certeza. Bem, obrigada pelas apresentações. O que me estranha é a ausência, no discurso de vocês, de toda uma teoria que vem... Quer dizer, o discurso de vocês é pré-Saussuriano, ou seja, o significado ele não é um dado, ele não é estático, ele depende do valor linguístico, e o valor é a diferença. Bom, depois, também, o que me estranha é essa pergunta sobre semântica. Existem estudos dentro da linguística geracional, semanticista, cognitivista, enormes estudos sobre a semântica. E me estranha vocês estarem se baseando em Wittgenstein, que é um filósofo, ele não é um linguista que estudou os problemas da linguagem. Então, a questão... Não, eu só estranhei que existem estudos volumosos sobre semântica da linguagem natural. Então, eu respeito o trabalho, a transposição da linguagem natural. Aliás, que é uma das coisas mais difíceis de se transpor para o computador, é justamente a linguagem natural. Aí é que entra Wittgenstein, jogos de linguagem. Mas a semântica ela é escorregadia. Então, não, é que eu senti falta, não é? De todo esse... É um século. Você citou Fodor é um deles. Tem o estudo de casos, etc., dentro da linguística. Era isso. Acho que só um comentário, não só um comentário, acho que você mesmo já colocou e respondeu, a semântica é escorregadia. Então, uma perspectiva, né, que é o que Wittgenstein coloca, ele não propõe uma teoria para nada justamente porque acredita nessa dificuldade de dar respostas absolutas sobre o que é língua. E aí, se a gente pensa assim, toda a história pós-saussuriana, linguística, não tenha dúvidas de que, quando se começou a fazer linguística computacional, se usou muito disso, se usa ainda. Mas a gente pensar também que é uma área aplicada. Então, a gente tem tido resultados interessantes quando a gente abre mão dessa necessidade totalizadora de linguagem e vai para um lado mais fluido, sim, e é o que tem dado resultados interessantes. Então, assim, eu acho que não é se você pensa que é uma área aplicada, e aí você tem como ideia tentar responder bem a tua pergunta, é uma perspectiva que tem ajudado a responder bem. Não quer dizer que seja a teoria, mas é isso, é uma forma de responder que está funcionando. Pode ser que daqui a pouco tenha outras. Ótimo. Eu acho que a gente vai tentar ir para a aplicação e para o resultado legal. Tá bem. Gente, muito obrigado. Agradecer mais uma vez. Beleza? Quando a gente estava no processo de ideação desse... Obrigado, primeira coisa, obrigado pelos palestrantes de processamento de linguagem natural. Salve de palmas para todos eles. E pelos comentários, pela plateia. Quando a gente estava no processo de ideação desse colóquio, a gente pensou, poxa, a gente precisa trazer também para cá, não só o pessoal de academia, pessoal de indústria, mas também o pessoal que está tentando usar inteligência artificial em startups e nessa área. E aí a gente diz, mas e aí, como é que eu encontro quem trazer? Porque tem muita gente, é difícil entender o que está sendo feito, o que não está, às vezes pode falar, não pode falar. E a gente diz, vamos usar um sistema competitivo. A gente chegou, colocou um call no nosso website, circulou pelo meio das startups, disse, quem quiser falar para o grupo, que na nossa opinião são os maiores especialistas de IA do Brasil, coloque um vídeo de 2 minutos explicando o que está fazendo com IA,
na sua startup. Tal, fizemos esse concurso, selecionamos os 2 melhores vídeos. O prêmio era 5 minutos na frente de vocês. Tá? E, infelizmente, uma das empresas não conseguiu vir por uma questão de logística, mas nós temos aqui uma dessas empresas que é a Legal Labs. Então, a gente convida o... Desculpa, é seu nome, esqueci. Ricardo Fernandes, da Legal Labs, para falar 5 minutos. Som. Me escutam bem? Boa tarde, pessoal. Então, eu estou me sentindo duplamente privilegiado, né? Ganhei 20 minutos, não é isso? Brincadeira. É assim, ó, no meio de um monte de pesquisador de linguística, um monte de engenheiros, eu sou um jurista que está colocando um pouco da mão no código, tá? Eu vou tentar explicar um pouco para vocês como a gente chegou em 99,42% de acurácia num contexto que tem 35 milhões de processos no Brasil. Então, a gente fez um recorte. Então, eu vou, claro, no meu domínio, que a gente entende bastante, a gente fez um recorte bem interessante. Eu vou tentar explicar como a gente chegou lá, qual é essa relação do direito e a tecnologia, que está cada vez entrando mais forte. Tá? Então, eu estou sem passador. Esse aqui? Esse. Legal. Está um pouco até desfigurado, acho que meu era Apple. A primeira coisa que a gente percebeu, eu sou professor da Universidade de Brasília, no mestrado e doutorado no Direito. Tá? A gente começou a perceber uma interação entre Direito e Tecnologia, que começou em Berkeley há 20 anos atrás, nos Centros de Direito e Tecnologia. Aí, vamos começar a olhar, pensar isso, pensar como é que funciona e tal. A gente montou o Direito Tech UNB, que é um grupo de pesquisa e desenvolvimento. A Universidade de Brasília, não sei se todos, acho que todos conhecem de nome, mas é um polo de direito muito forte. Tá? É USP, aqui é USP, é São Francisco mesmo, é o UERJ, UNB. Somos a maior nota CAPES Brasil. Né? Então, a gente montou isso, a gente começou a se aproximar do pessoal da tecnologia. A gente tem um negócio lá que é um polo interessante, claro, não do tamanho de São Paulo, mas é um curso muito alto também, engenharia de software. Né? Já vê Scrum, já é um negócio mais para software. E a gente começou a se aproximar deles. Tá? E esse foi o começo da Legal Labs. Então, a gente começa na universidade e a gente falou, porra, e agora? O desenvolvedor precisa ser pago, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente montou um projeto privado, que é a Legal Labs, e começamos a juntar. Aí, pronto, como é que a gente acha vocês? Os melhores especialistas do Brasil em AI, e aí eu vou deixar aberto a AI dentro do Natural Language Processing, dentro com algumas pessoas que podem entender Deep Learning, alguma coisa, eu vou até sair um pouco da área do Machine Learning para falar em análise complexa de redes, porque é um problema judiciário, quer dizer, um problema judicial, vamos dizer, que é esse estado de processo. Hoje a gente é o maior judiciário brasileiro, tá? O maior do mundo. Está vindo no evento que a gente está fazendo agora em Brasília, 23 e 24 de novembro, convido todos vocês, que a gente trouxe Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Holanda, Índia e tal. A Índia, que é um país muito, muito maior do que o nosso, tem 27 milhões de processos, a gente está com 100. Entram 24 milhões e saem 24 milhões de processos. Então, é um bom case para a gente começar a se debruçar. Então, a gente começou a procurar esses profissionais. Tá? E a gente encontrou esses profissionais. Hoje, a gente tem uma equipe de 23 pessoas, principalmente tocado assim, a parte de pesquisa mais profunda, sobre dado, tá? Projeto mesmo, não estamos aqui fazendo pesquisa, a gente está fazendo projeto, é Legal Labs, é privado, é startup, tem investidor anjo, toda a conversa de startup que você já conhece. A gente conseguiu juntar alguns dos grandes pesquisadores do país que toparam o desafio de entrar nesse campo e começar a descer no detalhe, no tagueamento, na stop words. A gente vai tentar explicar. Como eu não sou engenheiro, eu vou tentar dizer a rede, como a gente fez. Tá? Como a gente montou os 7 níveis da rede recorrente, que eu vou tentar explicar para vocês, mas me permitam errar, porque eu não sou especialista nessa área. O André, que é o principal especialista lá dentro, não está aqui. Então, a gente montou a Doutora Luzia, que é um sistema que se propõe tomar decisão jurídica. Né? Então, tá, qual é o contexto? Execuções fiscais. O processo, então, a primeira fase foi, tá, eu vou então pegar o processo de execução e vou desmembrar ele. Então, a gente percebeu que não é um desafio tanto da semântica ou da linguística, que é um desafio muito mais de mapear as classes que a gente chamou de estados do processo.
Eu pulei uma parte aqui, que é só o seguinte, isso é mais para o direito, a gente estava numa apresentação hoje mais cedo, aqui em São Paulo também, mas os sistemas jurídicos eles têm uma base ou de CRM, que é a organização dos escritórios, dos departamentos jurídicos, etc., ou dispara prazo para o advogado. Tá? A gente juntou isso e empilhou tudo em JSON. Então, o primeiro trabalho foi crawlear o tribunal, o primeiro tribunal que a gente fez isso, crawleamos 393 mil processos. Tá, então, isso está empacotado em JSON. Beleza, então essa é a primeira etapa. Tá meio ruim a tela, mas eu vou tentar explicar para vocês. Esse é um mapa de fluxo das execuções fiscais. Vamos tentar descer no detalhe aqui. O primeiro gargalo é citar o devedor. E aí, pensando pelo Estado. Tá? E aí, só para dar um número para vocês, o Estado de São Paulo, TJ, tem 14 milhões de execuções. Tá? Só o município de Guarulhos, 1.200.000 processos. Tá? E essa massa tem que ser empurrada por uma procuradoria, que é o Estado, que são os maiores escritórios de advocacia, normalmente. Tá? A AGU hoje é o maior escritório de advocacia do país. Então, como é que essa massa a gente começou a encontrar os nós que são mais problemáticos e mais recorrentes. Isso ainda pensando, ainda sem o processamento. Tá? Ainda pensando e criando esse mapa. Então, a gente foi e voltou, e a gente pensou, beleza, esses são os 29 nós, que eu acho que não interessa tanto para vocês, mas... Primeiro, a citação, que é uma palavra, cite-se, mole de pegar, está tranquilo, regex, vai lá, pega, está mole, está tranquilo. Né? Aí depois a gente vai tendo desafios mais difíceis aí, de separar esses 29 nós. A gente desistiu dos 29 e ficamos em 22. Hoje a gente gera 8 petições sem contato humano. Tá? O humano entra onde? Você está substituindo o advogado? Não, a gente está com o advogado junto. Tá? Então, o que a gente fez? A gente começou a mapear e, a partir disso... Aqui é o final do fluxo, é quando pede Infojude, Bacenjude, um pouquinho do domínio, é só para vocês entenderem também. Né? O fluxo o processo entra, eu tento citar o cara. Beleza. Depois disso, a próxima fase, que é ele fica voltando e dando loop em endereço, então tu tem que ter bases boas de endereço para preencher. Então a gente gerou o cérebro que escolhe esses caminhos das classes, certo? Hoje 8. A gente criou a segunda parte, um processador que vai no back e busca a informação da nota fiscal eletrônica, da convênio 115, que é Teles, e outros endereços, né? E coloca ali, dentro dessa petição. E a terceira parte é um gerador da petição. Tá? E no final tem o humano lá olhando, acertou, errou, e etc. Né? Então, agora eu vou tentar entrar assim, no detalhe que me propus a vir aqui falar para vocês. Tá? Como é que a gente cria isso, que vocês já viram aí o dia todo, tal, como é que a gente faz isso com a base jurídica, mais detalhado até, numa base de execuções fiscais. Tá? Então, a gente passou quase 2 meses fazendo dicionário de stop words. Chato pra caramba. Chato mesmo, mas a gente ficou. Riscando palavra, riscando palavra, riscando palavra. Beleza. Aí a primeira parte, aqui eu vou parar um pouquinho para explicar um pouco o que eu não botei em slide, mas é o seguinte. A primeira coisa que a gente fez foi, pegamos o NLTK, retira o sufixo, retira de, da, do, etc. Essa é a base que a gente começou a separar. Beleza? Aí a gente começou a olhar os contextos. Beleza, como é que o CITES se comporta, como é que cada um daqueles estados do processo se comportam. Né? Como é que o Bacenjude, ele fala Bacenjude, mas ele usa a palavra Bacenjude num contexto que ele já fez o Bacenjude, então, Bacenjude é a penhora online das contas. Tá? Como a gente conhecia muito o objeto, a gente juntou uma equipe que conseguiu fazer isso, tá? Que conseguiu separar e ficar tagueando cada um dos contextos, etc. Então, o que a gente fez no primeiro momento? NLTK, tiramos o lixo, certo? No segundo momento, a gente converteu palavras em seus correspondentes numéricos que aparecem naquela gama de 120.000 decisões. Então, a gente separou 120.000 decisões. Então, a gente começou a pegar, nesse segundo momento, esse correspondente numérico. Então, a gente transformou isso em número, certo? Aí, o que a gente fez no próximo passo? Os sistemas que a gente usou, acho que não precisa falar, mas são todos abertos, nada trancado em caixa preta. A gente foi construindo isso a partir da união de alguns professores, que a gente tentou falar. A principal foi Federal de Campina Grande, alguns da UNB, USP São Carlos. Então, foi essa a junção que a gente conseguiu fazer. Então, vamos lá. Primeira etapa, então, tiramos o lixo. Segundo, transformamos em correspondente numérico. Aí, a entrada da rede a gente fez com 300.
campos, 300 posições. Tá? O resto a gente tira e coloca ou preenche com números, né, com zeros. Depois entra na rede com 300, a gente vai para o próximo, que é o embedding. Conhece, não? Embedding, né? Pronto. Então, vão me ajudando aí. O embedding diminui de 64 posições de 300 posições inteiras para 64 posições decimais. Depois a gente entrou numa recorrente, tá? A gente entrou numa de DEEP, que é só uma rede de DEEP, que é convolucional. É a partir do pessoal que estudou aí a Lacan, tal, que utilizou para caracteres, Deep Learning para texto, tal. Beleza, entrou essa rede. Aí ela diminui, tem 32 filtros, que ela começa já a diminuir e calibrar isso, tá? Essa segunda saída. A próxima foi Max Pooling, que reduz mais ainda esse campo. A próxima a gente entrou no LSTM, que é Long Short Term Memory, né, que ele tenta buscar esses contextos. Tá, a gente já tinha stop words, a gente já tinha contextos treinados. Ok. Então, aí a gente passou por essa, e a última, uma rede densa. No final, ela tem um calibrador, aí agora eu esqueci o nome, mas que ele passa 3 vezes a rede toda. Tá? Beleza. Então, a gente fez isso, criamos isso para 4 classes, que geram 8 petições a partir da informação no processador. Ele está pedindo endereço. Mas o meu endereço já não existe mais, já usei todos os endereços que eu tinha, então eu gero uma petição já futura, que é a citação por edital. Então, o que a gente fez, e aí acabou o meu tempo? Beleza. Então, foi mal. É isso, a gente fez um pouco disso aí, está em produção, e 99,42% de acurácia, e já entrou. Aí o judiciário começou a se aproximar bastante da gente, e a gente está agora com alguns projetos, são 6 tribunais que estão conversando com a gente. Desculpa, não vi o tempo. Obrigado. Agora a gente vai ter mais uma sessão na área de robótica. Quem vai conduzir é a Ana Apple aqui. Boa tarde, pessoal. Bom, eu estou conduzindo aqui a trilha de robótica. Teve um pequeno inversão. Então, primeiro nós vamos ter a palestra do professor Flávio, da FEI, depois a professora Esther, da Unicamp, e, no final, a apresentação da professora Roseli. Flávio, por favor. Olá, boa tarde. Bom, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre as pesquisas, as competições e tendências da robótica autônoma inteligente, né, levando um pouco para essa área de robótica cognitiva, que depois a Esther vai falar um pouco, e a professora Roseli também vai completar. Está indo certo? Não. É aqui? Não. Aonde eu mexo aqui? Está ligado? Não. Foi? Não está ligado. Agora vai. Não estava ligado. Bom, o grande problema que a gente tem com o robô autônomo inteligente, principalmente para ele ter sucesso, ele engloba grande parte daquilo que a gente viu hoje de manhã e hoje à tarde. Então, quando a gente fala em linguagem natural, a gente precisa colocar no robô. Quando a gente fala de visão computacional, a gente precisa colocar isso no robô. E, a partir daí, ele tem que tomar algumas decisões. Então, a gente está num nível onde essas pesquisas iniciais, essas pesquisas já estão avançadas em visão e linguagem, são ferramentas para que a gente possa fazer com que o robô interaja com as pessoas, principalmente, né? Então, ele interage com o ambiente, com máquinas e com humanos. E, quando a gente fala em interagir com humanos, é o que chama mais atenção, porque é a parte mais difícil. Hoje, nós temos o robô autônomo de maior sucesso do universo, que é o Opportunity, é do universo porque ele está em Marte, né? E ele foi para lá em 2004, esperava-se que ele fosse durar só 3 meses, mas ele está vivo até hoje. E grande parte do sucesso desse robô é porque ele tem algumas decisões a tomar. E as decisões são simples, está só ele dentro de Marte, está só ele em Marte. Então, se ele tiver que decidir que tem que pegar mais uma rocha para analisar, ou tem que abrir para pegar a energia solar, ele pode decidir que vai pegar a energia solar sem problema nenhum, porque a rocha vai estar ali. Ele não pode ser ansioso, né? Falando, vou pegar mais uma rochinha, aí acaba a bateria, ele não abre mais a questão solar e morreu, durou só 3 meses. E grande parte dos pesquisadores acreditam que ele sobrevive lá porque não tem ser humano. Tá? E se tivesse ser humano ali, ia ser um problemaço. E eu vou mostrar para vocês por que isso é um problema.
Bom, aqui mostra, né, que ele ainda está vivo. A gente precisa do robô autônomo para, quando interage com o ser humano, saber tomar a decisão correta. E isso é muito difícil. Não adianta só descobrir lá que aquele prato é um prato de arroz ou um prato de macarrão, mas você precisa saber se você pode pegar aquele prato, carregar até a pessoa, se a pessoa tem uma mesa na frente, pode receber aquele prato, se é o momento dela comer, e por aí vai. Tá? Bom, então os sistemas têm que ser precisos, tem que ter um sistema de aprendizado bem evoluído, né? E aí, obviamente, estamos trabalhando com deep learning e coisas assim. Tem que ter muita responsabilidade para tomar ações, trabalhar com probabilidades, você nunca tem certeza de nada, e mesmo assim você vai ter que agir naquele espaço, naquela... E a gente fala muito de identificação de contextos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Antes, né, o robô, além de ter sua parte de visão, ele tem que sentir o ambiente como um todo, ele tem que saber onde ele está localizado, então ele tem que saber olhar o ambiente onde ele está inserido. Né, e eu peguei o exemplo do carro do Google, aí, os lasers, a Kinect. Né, então, você tem que conhecer o espaço onde você está. E ele tem que conhecer a si próprio. Então, ele tem um monte de sensor interno que tem que medir o que ele está fazendo, em que condições ele está, tá, para poder tomar algumas decisões. Ele tem que saber se ele é capaz de fazer aquilo. E para evitar coisas como essa. Né? Então, aqui é muito óbvio. O robô vê um monte de coca na frente do cara, o cara desesperado, suado, para tentar pegar, sair num momento ali de acidente, e o robô decide, então, acho que ele está tentando pegar uma coca, vou oferecer uma coca para ele. Tá? Ele reconheceu a coca, ele reconheceu até a fala da pessoa pedindo socorro, ele entendeu que era socorro porque ele queria uma coca. Tá? Então, entender o contexto, entender o ambiente, enxergar onde ele está, é uma coisa extremamente importante. Um robô, por exemplo, que detectou, ele sabe que está no momento de emergência, manda todo mundo sair, mas fica posicionado bem na porta de saída. Tá? Então, são situações extremas, mas que os robôs precisam saber lidar com isso, porque eles estão vivendo no meio de pessoas. Né? E quando a gente interage com são coisas fáceis, as coisas não se mexem, não são instáveis. O ser humano é algo instável e imprevisível. Quando a gente fala em interação com o ser humano, a gente está lidando principalmente com isso aqui. Estados de emoção. Eu acho que todo mundo já teve isso na geladeira, e em algum momento também chegou e falou assim, nenhum desses aí me representa. E o pior, em cada estado que você tiver aí, você está ansioso, nervoso, alegre, é um tipo de interação diferente. Não adianta ver o que ele está falando, o que ele fala quando ele está ansioso. Se ele falar a mesma coisa quando ele está péssimo, tem que ser interpretado de forma diferente. Né? Quando você vai trabalhar com as pessoas idosas da mesma forma, você tem que entender as condições dela e como que você vai agir com essas pessoas. Tá? Então, não só conhecer o ambiente, ver a capacidade que ela tem, quais são as necessidades que ela tem. Então, nós estamos falando de um nível de cognição agora um pouco mais sofisticado. Grande parte da visão e da linguagem natural passa a ser ferramenta para a gente, quando a gente está falando de robótica com interação com o ser humano. E aí o robô precisa saber identificar sarcasmo, e aí a gente vê que o Watson tem uma boa vantagem nisso. Né? Tem que saber identificar senso de humor, gestos e movimentos, é uma coisa importantíssima para nós. E alguns contextos, não só o contexto da conversa, mas o contexto do ambiente. O exemplo que eu mencionei ali da coca, por exemplo, a gente pode extrapolar. O robô pode aprender que quando as pessoas estão tristes, ele pode contar uma piada para elas ficarem alegres. E aí você leva esse robô para um velório, por exemplo. Se ele não entender esse contexto, vai ser um desastre. Tá? Então, o contexto do ambiente, o contexto do momento, o emocional da pessoa, a mesma pessoa no mesmo ambiente, no mesmo local, está com um emocional diferente, as decisões têm que ser diferentes. Tá? Aqui tem um exemplo bem simplesinho, né, que o cara chega pedindo, olha, frutas frescas, quanto é meia dúzia? E o robô diz, ué, são 6, como se você não soubesse que eram 6. Né? Isso acho que o Watson trabalha bem já, né? Então não é só uma questão de linguagem, mas é uma questão de contexto. Bom, uma coisa interessante que eu queria falar com vocês são as competições da RoboCup, elas trabalham exatamente com coisas assim. Né? Você tem aí um ambiente enorme de pesquisadores do mundo todo na área de robótica, então você tem ambientes como futebol de robôs, você tem que mexe com a parte colaborativa, a parte de resgate autônomo, automático, tanto para crianças quanto coisas mais sofisticadas. Robôs como esse da RoboCup estavam em Fukushima, no desastre que ocorreu lá, né, com os tsunamis. O RoboCup at Home, que trabalha com tecnologia assistiva, é o robô trabalhando com as pessoas dentro de casa. Então, são competições lúdicas, interessantes, em que a gente desenvolve pesquisa, né, e evolui essa parte aí da robótica cognitiva. E a gente tem essas iniciativas no Brasil também, desde 2003, né, tanto a nível aí a gente chama de major, né, que é as universidades,
quanto os estudantes, por meio da Olimpíada Brasileira de Robótica, que já desde 2007 aí reúne o ano passado teve mais de 3 mil equipes competindo em todos os estados do Brasil, crianças de ensino fundamental e médio, né, começando a trabalhar com robótica aí no Brasil todo. Bom, e para finalizar, falar um pouco das pesquisas que nós conduzimos em robótica inteligente lá no Centro Universitário FEI. Aqui a gente tem os robôs autônomos, os robôs humanoides. A gente trabalha com raciocínio espacial. Tem raciocínio espacial qualitativo, né, trabalhando com esses robôs e outras áreas de experiência. Um dos projetos, inclusive, que a IBM tem com a FEI envolve aí essa parte de raciocínio espacial, né, e cognitive reasoning. Trabalhamos com deep learning. E esses robôs jogam futebol, mas, na verdade, nós estamos tentando desenvolver a robótica humanoide, né, a um nível aí maior do que a gente tem hoje. Temos um outro projeto que envolve o robô Judith, que é a interação com os seres humanos, né, e aí a gente trabalha a parte de fala, a parte de visão computacional, né, a gente pega muitos dos desenvolvimentos de várias pessoas aqui que falaram de manhã, a gente coloca lá no nosso robô para ver como que isso funciona. Aqui mostra ela pegando objetos, seguindo um aluno, fazendo mapeamento. Tudo isso precisa ser feito como um momento anterior para poder interagir com o ser humano. Uma outra coisa que nós estamos trabalhando é o robô, aquela parte de desastre, de emergência, o robô onde ele tem que se posicionar. Então, quando o robô está passando dentro de casa, ele mapeia as regiões onde ele pode ou não pode ficar, onde são as áreas de risco, caso tenha uma emergência, por exemplo. E ele pode encaixar com a parte de surveillance, quando você tem câmeras, né, isso pode alimentar o robô pode saber o que está acontecendo, se tem uma questão de emergência numa determinada região, aí pode ser que ele tenha que ficar na frente da porta mesmo, falar, não, por aqui vocês não podem sair, vocês precisam ir para o outro lado. Né? E aí, quando ocorre uma situação de emergência, ele sabe exatamente para onde ele tem que ir para sair da área de fluxo. Então, ele tem que detectar fluxo. Então, tem várias coisas aí que precisam ser feitas apenas para o robô saber aonde se localizar e onde se posicionar. A gente trabalha também com a parte de aproximação íntima da pessoa. Em cada lugar desses são interações diferentes, né? Isso se chama proxemics. E trabalhamos também com a parte de reconhecimento aí de emoções e encaixa um pouco com o que a gente viu no stand lá fora, né? Sobre a parte emocional, para poder interagir com as pessoas. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. É uma introdução geral aí da robótica inteligente e autônoma. E agora acredito que vocês vão focar um pouco com a professora Esther aí sobre robótica cognitiva. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a professora Esther agora, da Unicamp. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença e pelo convite. Acho que o Flávio esqueceu de mencionar que a gente só participa dessas competições de robótica porque um dia o Deep Blue venceu o Kasparov e a comunidade de IA decidiu que precisava de um novo desafio, um desafio um pouco mais real e mais... Chegou a extrapolar, mas nosso objetivo é, em 2050, ter um time de robôs autônomos, humanoides, ganhando do time da FIFA, tá? Sem considerar o Brasil de 7-1 como exemplo. Então... Mas eu vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre robótica cognitiva. Vou fazer algumas aproximações aqui. Vou tentar ser bem alto nível, só para vocês terem uma ideia do cenário que a gente tem. Só para situar a gente, no momento a gente está falando de uma área que está em ampla expansão. A gente ainda não sabe quais são as possibilidades da área de robótica. Tem muita especulação no mercado, mas efetivamente ela é dita como uma das áreas que até 2020 vai ser uma das 10 maiores áreas de pesquisa no mundo. Em particular, eu vou tratar aqui já foi uma das áreas que mais contratou na ciência da computação nos últimos anos, isso comparando com Big Data, Machine Learning, etc. Tá? Mas, em particular, eu quero falar um pouquinho aqui sobre uma grande diferenciação que a gente tem agora na literatura, que é a diferença entre robôs de manufatura, aqueles que a gente já está acostumado a enxergar nas plantas e que, basicamente, agora estão vivendo a revolução da indústria 4.0, mas que parcialmente têm problemas resolvidos, para a robótica de serviço, que é a robótica que a gente está tratando aqui, onde a gente tem robôs nos gerais que são semi ou, na maioria dos casos, totalmente autônomos e que precisam interagir em ambientes, em cenários onde os humanos são primariamente os seres iteratores. Tá? Então, isso demanda uma natureza completamente diferente de robôs. Primeiro, você tem uma quantidade absurda de sensores
e que você vai dotar esse robô de atuadores. A natureza do ambiente agora não é mais uma planta de manufatura, onde as coisas chegam numa esteira para você e você só tem que fazer uma assemblagem, não simplificando o problema da robótica de manufatura, de jeito nenhum. Tá? Mas é um problema agora em que o robô tem que, inclusive, antecipar quais são as ações do usuário. Tá? Então, nesse contexto, a gente tem robôs agora que, no geral, são autônomos, muitas vezes, na maior parte das vezes, móveis e, para nossa tristeza, bípedes. Então, ao contrário do que Hollywood mostra, a robótica bípede, controlar um robô bípede ainda é um dos maiores desafios, se não o maior desafio da robótica autônoma. Tá? Tanto é que vocês vão ver robôs com roda com bastante sucesso, mas os robôs bípedes não conseguem ficar em pé com um pouco, assim, um empurrãozinho nele já era o robô. Tá? Mas o ambiente agora é totalmente ou parcialmente desconhecido. Eu conheço, por mais que a ImageNet me dê lá uma quantidade absurda de objetos, eu não sou capaz de identificar e de antecipar tudo que eu vou enxergar no ambiente. Ele é imprevisível, porque eu estou interagindo com outras entidades, totalmente não estruturado, no geral, e aonde faz com que aquela pré-programação que era típica da robótica de manufatura caia por água abaixo. Então, tudo aquilo que vocês viram, como é que eu faço para fazer processamento de linguagem natural, visão computacional, locomoção, tudo isso online e integrado. Porque se já é um problema pegar um sistema de visão computacional e colocar ele num robô para funcionar e ter resultados de qualidade, imagina integrar tudo isso para uma tarefa extremamente complexa e multiobjetiva e com objetivos complexos. Então, aqui são alguns exemplos de problemas que são resolvidos parcialmente na área. Ali é um exemplo de detecção de pedestre, por exemplo, que foi realizada no CVPR. A gente tem uma demonstração de um robô que aprende a como lançar uma panqueca para fazer ela, assim, totalmente por aprendizado com o ambiente. Robôs que já tocam música, o nosso futebol de robôs ali que o Flávio falou, com rodas e etc. Esses são alguns dos problemas que a gente já consegue tratar na literatura. A gente, no geral, trata a robótica com 3 primitivas. Isso é clássico da robótica. A gente fala que o robô tem que perceber o ambiente, processar ele de alguma forma e agir. Tá? Mas, especificamente, quando a gente passa agora para o que a gente chama de robótica cognitiva, esse planejar aí, ele é quebrado em uma estrutura muito mais complexa, da mesma forma que o sentir e o agir. Tá? Então, agora a gente tem processos adaptativos, processos de antecipação, em que a gente pode emprestar muito da área da psicologia cognitiva e do que a gente já aprendeu com o cérebro humano. Tá? Então, a gente agora tem na robótica cognitiva a ideia de dotar um robô de um comportamento inteligente de forma que ele possa responder esses objetivos complexos, que agora são a nossa natureza de trabalho, dada o cenário, de um modo complexo, de forma preditiva. Tá? Para que a gente consiga isso, e se a gente se inspirar no modelo como funciona nos humanos, e é uma inspiração, tá? Não é necessariamente uma cópia dos processos, mas a gente tem inúmeros elementos que precisam ser coordenados. A gente precisa falar sobre memória de curto e longo prazo, tipos de memória especificamente de longo prazo distintos, raciocínio, tomada de decisão, linguagem, que só ela já é uma grande parte, a parte de processamento de sinais, motivação, emoção. Esses elementos, apesar de parecerem insignificantes no nosso cenário, são extremamente relevantes para as estruturas, por exemplo, de aprendizado. A gente é capaz de armazenar informações com muito mais qualidade, de aprender se, por exemplo, a gente tiver atenção ao processo. A gente só aprende se a gente prestar atenção em alguma coisa. E a gente tem uma capacidade maior de armazenar a informação quando tem emoção associada a ela, e fortes emoções associadas a ela, por isso que a gente tem os traumas aí sendo apresentados. Então, por que a gente não pode desenvolver habilidades para os robôs? Não necessariamente porque eu quero robôs com essas capacidades, mas porque elas podem trazer mais insights para a gente de estruturas de aprendizado que sejam mais significativas e de modelos de tomada de decisão mais significativos. Associado a isso, a gente tem uma área agora que vai além da estrutura genética, que a gente chama de epigenética e robotics, que também traz vários insights para a gente de como eu posso associar isso, e a gente não sabe dizer se muito isso é uma parte da robótica cognitiva, ou isso é um bloco à parte que a gente junta, se faz, qual é a estrutura especificamente, mas a epigenética ela traz muito insight para a gente sobre como funciona o aprendizado por imitação, o aprendizado interativo com o mundo, como esses processos incrementais me fazem chegar no nível de aprendizado que eu consigo ter a partir de uma estrutura básica inicial interagindo com o mundo. E aí a gente vai para as estruturas cognitivas, os estudos cognitivos tradicionais, puxa informação do que Piaget propõe como os experimentos, e é isso que a gente está tentando trazer para a robótica. Porque
utilizando essas estruturas, e aí eu trouxe alguns exemplos de processos de elementos inspirados em estruturas cognitivas e de epigenética aplicados à robótica. Ali em cima a gente tem um processo de imitação, um robô aprendendo a fazer movimentos, imitando o humano. Algumas dessas aplicações são end-to-end, outras ainda fazem captura isolada dos movimentos. Eu tenho um processo atencional ali para entender, numa cena complexa, efetivamente, o que esse meu robô deve processar, o que é importante para ele dentro daquele contexto, da tarefa, do cenário. Aquele é um dos últimos vídeos, aquele mais do robô caminhando. Eu falei que esse é um problema sério para a gente. Acabou de ser publicado pelo pessoal da DeepMind, mas a gente está usando agora Deep Reinforcement Learning, que é o aprendizado sem modelo, iterativo, com o ambiente, para aprender processos complexos de controle. Então, é um model-free learning. E aqui a gente tem um exemplo de affordance, que é o que eu posso realmente fazer com o objeto, como vai acontecer essa interação. Então, os modelos de arquitetura cognitiva, eles provêm para a gente uma forma de integrar tudo isso, não necessariamente me dizendo qual é a técnica de affordance para tratar a affordance que eu tenho que realizar, mas dizendo onde ela tem que entrar, quais os módulos necessários e como eles se integrariam para comportamentos para que um sistema mais complexo possa emergir. Então, a ideia da gente é que, de forma feliz, a IBM abriu aquela chamada do projeto Cognição, e aí o professor Gooden, a professora Paula, o Eric, que está lá na Elétrica, e o Alexandre, e eu, a gente se juntou para fazer uma coisa que a gente já queria fazer, mas que coube muito no projeto, que era tentar buscar quais são as condições mínimas, o que é o mínimo que uma criança, por exemplo, tem, que dispara estruturas mais complexas de aprendizado. Porque a gente não dá para a criança, ao contrário, de ir interagindo com o ambiente, é claro, mas a gente não dá para a criança necessariamente estruturas muito complexas. Ela tem estruturas simples que vão crescendo, e a gente quer investigar se é que existem, quais seriam essas condições nos nossos sistemas robóticos. Então, a nossa hipótese é que existem algumas condições mínimas para que a cognição evolua, e a gente quer tentar entender como isso poderia acontecer para os robôs. Para isso, a gente vai desenvolver tudo para a gente é multimodal. Em robótica não existe nada com um sensor. Então, a gente já desenvolveu um robô, mas a gente está ajustando ele agora para o processo, para fazer interação com o mundo, parecido com aqueles exemplos que vocês viram do robô iCub, que estava interagindo com o ambiente. E aí a gente vai colocar ele em cenas de experimentos que foram efetivamente desenhados por nós para fazer, não existe isso na literatura, então a gente está construindo benchmarks, cenários, para poder avaliar essas condições, inclusive para liberar para a comunidade, para que outras perspectivas possam acontecer em cima desse mesmo cenário. Tá? A gente vai fazer os experimentos em simulação, envolve muito aprendizado aí nesse processo, então a gente vai fazer os experimentos em simulação dos robôs reais, interagindo com esses ambientes e entender, a partir desses experimentos incrementais, se existem essas condições mínimas para que a gente possa disparar estruturas mais complexas. Para isso, a gente está usando dois frameworks, na verdade, dois frameworks e modelos cognitivos que a nossa equipe já tinha construído. O primeiro deles é um modelo que o professor Gooden propôs, que é um toolkit, onde, basicamente, toda a minha estrutura pode ser diferenciada como estruturas de memória e de processamento, e a gente organiza essas estruturas para coordenar o comportamento complexo do mundo. E, para vocês terem noção de como isso tem caixinha, a gente também está usando um modelo cognitivo, que foi proposto por outra parte da equipe, em que todos esses elementos que vocês estão vendo aqui desenhados, eles têm uma parte atencional, que interage com o ambiente, eles têm uma parte cognitiva superior, que coordena todas as estruturas que eu conversei, emoção, motivação, volição, memória e etc., para conseguir um comportamento. Eu vou dar um exemplo muito rapidinho, porque o meu tempo já acabou, mas imagina um robô num cenário com vários sensores. A gente não usa robô com roda, usa robô humanoide, mas imagina um robô num cenário e ele não sabe nada sobre o cenário, a não ser que ele está extremamente motivado para aprender. Se eu colocasse a dinâmica do ambiente para rodar, meu sistema atencional ia dizer, nossa, olha, apareceu uma coisa diferente aqui no ambiente. Aí ele fala, tá, guarda na memória de trabalho. E eu estou falando da dinâmica. Tá, procura se eu já sei sobre isso, se eu tenho episódio. Não sei, não tenho. Tem alguma semântica associada a isso? Eu sei o que isso significa? Não. Nossa, legal, uma coisa nova, estou motivado para aprender. E aí começa toda uma dinâmica no ambiente em transformar o objetivo em tarefa, usar a volição e etc., e tomada de decisão para armazenar essas informações na minha memória, de forma que o robô possa agir
para executar uma tarefa específica ou simplesmente para explorar o ambiente. Então, a gente construiu essa estrutura, está agora planejando quais são os cenários de teste, e a gente espera que a gente consiga ter algum insight sobre isso. Então, obrigada. Você podia ter tirado antes. Agora eu vou passar a palavra para a professora Roseli, da USP. Como que eu paro o vídeo aí? Só com o passador? Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês, não sei se todos sabem, nós temos um centro de robótica em São Carlos, é o único centro de robótica do país e da USP, e esse centro surgiu em 2011, foi fundado em 2011, e ele é fruto de um esforço conjunto de pesquisadores tanto do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas de Computação, quanto da ESC. Nós temos, na nossa equipe, 10 professores. Atualmente, eu estou como coordenadora e o professor Glauco como vice-coordenador. E temos docentes, tanto do departamento de elétrica, de mecânica e da área de computação. Além disso, a gente tem por volta de mais ou menos 100 pós-graduandos desenvolvendo trabalhos de mestrado e doutorado na área de robótica. Então, nós temos atuado em diversas áreas, robótica móvel, robótica agrícola, aérea, de reabilitação, social, de manipulação e robótica cooperativa. A gente reúne no centro 8 laboratórios. Eu não vou falar os nomes aqui, mas todos atuando nessas diversas áreas de pesquisa. Temos diversos parceiros internacionais e nacionais, como Embrapa, Petrobras, Vale, Jato, Scania e outras universidades internacionais. A gente tem vários modelos de robôs espalhados nos diversos laboratórios. A gente tem robôs manipuladores, robôs exoesqueletos, carros autônomos, quadricópteros, robôs que a gente usa para o ensino e desenvolvimento de pesquisas, robôs de menor porte. Temos também cortadora a laser, impressora 3D, que tem propiciado a confecção de peças para os nossos robôs. Também temos um time de futebol de robôs. Somos campeão, né, brasileiro. O ano passado nós conseguimos na F180. E o Flávio não gosta muito que eu comente isso, mas foi uma conquista lá do grupo de alunos. A gente tem também impresso partes de drones, né? Temos montado drones no nosso laboratório também. Temos também uma máquina super atualizada para a impressão de circuitos. Temos robôs manipuladores, etc. No momento, a gente está instalado numa área pequena de 130 metros quadrados, mas existe um projeto da USP da construção de um centro de robótica, que vai ser um prédio de 3 andares a ser instalado na área 2 do campus da USP de São Carlos. Então, a gente tem, no momento, vários projetos em andamento, muitos apoiados pela FAPESP, alguns apoiados pelo CNPq, Vale, Embraer, Scania. Eu vou passar rapidamente por alguns desses projetos. O primeiro deles é um projeto atualmente em desenvolvimento, foi aprovado recentemente. Ele tem a finalidade de desenvolver ambientes inteligentes. Aqui a gente quer combinar IoTs com robótica, certo? A gente quer ampliar o campo de sensoramento do robô, permitindo que ele receba sinais de outros sensores presentes, por exemplo, numa residência. Você tem câmeras nas residências hoje,
você tem internet, você tem celulares. Então, a gente quer acoplar outras informações vindas da rede e dos próprios robôs sociais, e a gente quer tornar esse robô mais amigável. Então, a gente quer fazer, por exemplo, esse módulo, essa arquitetura proposta, ela envolve, por exemplo, o reconhecimento da atividade humana. Então, a gente quer que o robô perceba a atividade de um membro da residência, por exemplo, se ele está por um tempo ali lendo ou assistindo televisão, a gente quer que ele tome um comportamento preditivo. Puxa, eu acho que eu posso servir um copo de água para esse residente, né? Então, você quer com um copo de água ou você prefere uma xícara de café? Então, a gente quer que o robô não simplesmente responda a um comando, mas que ele se sinta à vontade de perceber o que o membro daquela residência está precisando naquele determinado momento, para se tornar mais amigável e tornar a interação mais natural, né? A gente gosta de ser servido, né? Então, por que não uma máquina nos servindo, né? O outro projeto também que a gente tem desenvolvido em conjunto é um robô recepcionista. É um projeto em conjunto com o CTI de Campinas e também com a Carnegie Mellon University, Instituto de Robótica. E, no caso aqui, a gente quis desenvolver uma recepcionista brasileira. A gente fez um questionário, aplicamos um questionário perguntando quais seriam as características e deveria ter uma recepcionista brasileira. A gente chegou nesse rosto aí. É um sistema que tem atuado lá como recepcionista no CTI, dando informações sobre os membros do CTI. Eu não sei se eu tenho tempo aqui para mostrar esse vídeo, mas acho que eu vou pular. Mas ele responde informações em que sala está o pesquisador tal e qual é o ramal do telefone. E também, se você perguntar alguma coisa que não está na base de dados, por exemplo, o que é pessoa, ele vai procurar na base Ordinet, e é um sistema integrado, né, com reconhecimento de voz, de face, e também poderia estar também usando a base de dados da Watson perfeitamente. No caso, aí a gente está usando da Ordinet. Um outro projeto em desenvolvimento tem a ver com a área de robótica educacional. Aqui a gente quer inserir o robô em atividades educacionais e também analisar qual é a melhor forma que os estudantes acham entre trabalhar com um robô autônomo ou um robô teleoperado, que é o Wizard of Oz, né, que assim é chamado esse modo de operação do robô. Então, aqui a gente tem uma arquitetura também que a gente propôs. No caso, a gente está trabalhando com o robô humanoide Now. Ele tem capacidade de reconhecer objetos, né? No caso, aqui a gente está trabalhando com figuras geométricas. Aqui a gente pode ver a criança interagindo com o robô, aí trabalhando com conceitos de figuras geométricas 3D. E o robô fala, conversa com a criança, trabalha com esses conceitos. A ideia é aplicar um sistema desse tipo em aulas práticas, dependendo do conteúdo que está sendo abordado. A gente também usa questionários para fazer avaliação de quão amigável foi o robô durante a interação com os estudantes. E a gente tem aplicado aí esse sistema para crianças do Fundamental 2. E um dos projetos mais importantes atualmente em desenvolvimento nos centros de robótica é o INSAC, que é um INCT, foi aprovado ano passado. Esse INCT foi aprovado num montante de 6 milhões de reais, 3 milhões virão do CNPq, 3 milhões virão da FAPESP, e a CAPES também vai entrar com uma parte de bolsas para os alunos pós-graduandos. Então, é um projeto que envolve aí 5 estados do Brasil: estado do Amazonas, Ceará, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. São 8 institutos e unidades envolvidas. E eu vou passar aqui rapidinho também
sobre os subprojetos que estão em desenvolvimento dentro do INCT. Então, aí a gente vai ter uma parte grande aí dedicada à navegação autônoma de veículos aéreos em baixas altitudes, né? Porque em alta altitude já está sondado esse problema, né? Então, a gente quer aqui usar drones, usar aeronaves tripuladas para atuar muito perto do solo, por exemplo, para seguir uma linha de transmissão de energia ou, então, um tubo de gás, né? Então, esse é um dos projetos. Um outro projeto é levar sinal de internet para a região amazônica. Então, no caso aqui, é um projeto que vai ser desenvolvido pelo pessoal do CTI de Campinas, uso de dirigíveis, né, que serão, no lugar de se preocupar em instalação de torres e cabos de transmissão, no caso aí a gente vai levar dirigíveis para a região amazônica e tentar conseguir sinais de internet ou mesmo sinais telefônicos para a região. O outro projeto bastante interessante é o desenvolvimento de veículos autônomos, devido ao sucesso aqui do caminhão autônomo, que foi um projeto desenvolvido pelo professor Denis Wolff e o Valdir Grassi. Denis é do ICMC, o Valdir da ESC, como eu falei, o centro é um conjunto entre ICMC e ESC, e devido a esse sucesso, eles vão replicar, né? Eu vou passar o vídeo aqui, que é bastante interessante, eu vou passar um trechinho rapidinho. Não tem som? Isso aí para mim é fantasma, cara. Então, só para vocês terem uma ideia, esse caminhão aqui é apoiou os resultado de uma pesquisadores pesquisa de 2 anos em e parceria ficou com a Universidade de São Paulo, aqui satisfeita. em São Carlos, que visa ter uma automação na condução do veículo. Então, com base aí no sucesso desse caminhão autônomo, a intenção agora no INCT é expandir esse projeto para fazer pesagem automática de caminhões. Então, em vez dos caminhões ficarem em fila aguardando a pesagem, né, eles vão passar por esse sistema e automaticamente o sistema já vai fazer a pesagem. E outro subprojeto também é estabelecer comunicação entre redes de carros autônomos, exatamente para fazer monitoramento e averiguação de onde está o carro, tal. Um outro projeto diz respeito à coordenação de robôs móveis aéreos e pesados heterogêneos no ambiente ao ar livre. No caso aqui é visando cobertura de fronteira, cobertura de área e de volume, comunicação também eficaz em redes de robôs. E também tem uma parte dessa pesquisa que vai ser aplicada a monitoramento de plantação de laranjas. No caso aqui, a gente quer combinar robôs aéreos com robôs terrestres. A ideia é robô terrestre levar os drones, por exemplo, né, para um determinado local onde vai ser feito o monitoramento, e esse carro vai ter que ter um protocolo de comunicação com os drones, que vai, de tempos em tempos, disparar os drones e de tempos em tempos estar recebendo esses drones para fazer a recarga e continuar o monitoramento. Como está meu tempo? Eu só quero finalizar mostrando aqui também esse tema de pesquisa que nós temos lá no Centro de Robótica, que é a robótica para reabilitação. Aqui a gente tem desenvolvido órteses para a mão e para a perna, né? E usando serious games para fazer o treinamento de pacientes. Aqui vocês podem ver um Pong, onde a gente tem um paciente com órtese para a mão e outro paciente com órtese para a perna, e eles ficam jogando o joguinho e vai melhorando aí as condições aí físicas, tanto do braço quanto da perna, né? Então, finalizando, eu só quero dizer também que, além do Centro de Robótica, aqui no Sudeste, a gente também tem um grupo I3E RAS, um chapter da I3E, RAS no South Brasil, né, que é da Sociedade de Robótica e Automação. E quem quiser fazer parte, todos estão convidados, é só fazer inscrição no Facebook para
conhecer o que está acontecendo aí de robótica aqui na região sul-sudeste. Obrigada pela atenção. Ai, com certeza. Pessoal, agora a gente vai ter uma sessão de question and answer. Eu convido os 3 palestrantes a virem para frente. Boa tarde, apresentação muito legal de todo mundo, parabéns. Minha pergunta vai para a professora Esther. O seu esquema de memória que você apresentou no finalzinho da apresentação, né, para ele saber se já viu aquilo ou não, não sei se você já ouviu falar sobre Memory Augmented Neural Networks. Isso eu acho que seria um jeito de fazer end-to-end o que você está fazendo hoje. E no começo da sua apresentação você falou que tem que aprender com poucos estímulos, né, como que uma criança aprende. Uma das coisas que eu já ouvi falar para lidar com isso é o one-shot learning, então eu gostaria de saber se vocês estão pesquisando isso, se vocês já estão cientes que tem esses caminhos para atacar. Efetivamente, tem 2 linhas aqui. A primeira delas é o composicional desses módulos como um todo e que módulos estariam ativos necessariamente para disparar esse aprendizado, isso é uma coisa, e qual a técnica que eu estou usando para alimentar esses módulos. Então, as Neural Turing Machines, One-Shot Learning, esse tipo de técnica, One-Shot em particular, nos casos não supervisionados, é interessante para a gente, porque a gente pode acrescentar classes sob demanda à medida que um robô, ao contrário de outras áreas que precisa de muita precisão, em robótica, só saber se aquele objeto que eu não conheço, e com poucos exemplos eu sou capaz de identificar uma certa similaridade com uma classe parecida, eu posso tomar uma ação parecida, entendeu? Eu não preciso conhecer todas as classes de pão para que o meu robô saiba que aquele pão em particular pode ter uma ação similar. Então, a gente, sim, aplica one-shot neural turing dentro dos módulos. Não necessariamente, então, a grande parte da ideia da robótica cognitiva não é determinar como a gente implementa, é prover uma arquitetura para que, se você trocar a tua técnica de one-shot dentro desse cenário mais complexo de um robô que tem que executar um conjunto de tarefas efetivamente, e não só uma, que não está só relacionada a one-shot, eu consigo ver se aquela técnica que eu implementei melhora ou piora o meu desempenho para resolver alguma coisa. Então, ela está mais em ditar necessariamente como a arquitetura em si está organizada do que em qual técnica, mas internamente a gente usa. A gente usa tudo que você imaginar de aprendizado de máquina, de tudo que foi falado aqui, para tratar cada um desses problemas isolados. É que esse projeto em particular não está preocupado tanto com as técnicas em si, apesar de que a gente tem que implementá-las, mas com a coordenação delas e a ativação desses módulos necessariamente. Perguntas? Temos tempo para mais uma pergunta. Para a professora Esther, vocês têm um time multidisciplinar para poder trabalhar essas técnicas de entendimento? Ou seja, você tem gente trabalhando com o entendimento do cérebro para poder reproduzir cada vez mais, ou o time é todo formado só por programadores? Tá, essa é uma boa pergunta. No momento, assim, a gente sempre usa, por exemplo, o professor Goodwin é um afinco estudioso de todas as áreas, mas a gente empresta muito conhecimento de outras áreas, vai a fundo em muito da neurociência, da psicologia cognitiva e etc. E, de vez em quando, a gente consegue integrar um outro pesquisador, mas nesse trabalho em particular, infelizmente, ainda não. Mas a gente está aberto a parcerias e seria extremamente interessante para o projeto. Posso só complementar minha pergunta? Você acredita que vai conseguir ensinar empatia e ética para um robô em algum momento? Sério? Não sei, essa é a grande questão. Não, essa pergunta merece uma mesa de bar, eu acho. Mas... então, mas... Tá, então eu vou devolver a pergunta, mas eu acho que tem margem para bastante discussão. Mas a ideia é assim, eu tenho medo de que, aprendendo por dados, os robôs nunca consigam ser empáticos e éticos. Mas, se a gente conseguir extrapolar o modelo, pode ser que a gente consiga. Mas, necessariamente, isso está em grande discussão na robótica no momento, exatamente ética. Então, a gente está margeando limites agora em que a grande linha de pesquisa deve ser como tratar disso. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes. Obrigada. Entregar uma pequena lembrança.
Obrigado a todos, a Ana. A gente vai sair agora para mais café. Acho que está todo mundo precisando de um pouquinho de cafeína. Parabéns. Até para se preparar para o debate. Estamos um pouquinho atrasados, vamos recuperar no café. Então, 4 horas, todo mundo aqui de volta. E para o debate, que eu considero que vai ser bem interessante. Obrigado.